Olá, meus irmãos, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre tua vida, sobre tua casa, sobre tua família. Hoje vamos falar sobre a nossa 10ª lição da nossa revista da Escola Dominical de Adultos, a relevância do Sermão do Monte, Os valores do Reino de Deus para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Semana passada nós falamos sobre nossa segurança tem que vir de Deus, e hoje nós vamos falar nossa 11ª lição sobre sermos cautelosos nas nossas opiniões. Como estamos agindo? Será que estamos julgando os nossos irmãos, apontando os erros dos outros e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos? Como estamos agindo? Infelizmente em nosso meio, no meio cristão, quando alguém falha, quando alguém cai em pecado, principalmente nós vemos aí nos nossos dias atuais, nas redes sociais, quando um líder, um pastor, uma pastora, enfim, quando alguém, principalmente alguém da liderança, cai, e todos estão sujeitos, os cristãos, somos os primeiros a apedrejá-lo, somos os primeiros a condená-los, somos os primeiros a excomungá-lo, e às vezes tratamos como um dos mais miseráveis seres humanos e o excomungamos, expulsamos, olhamos desconfiados. Infelizmente isso acontece em nosso meio. Olha o paradoxo. Aí vem alguém de lá de fora do mundo, aceita Cristo, hoje, com uma semana, com alguns dias, está pregando, é bênção, é isso, é aquilo, e aquele que está conosco há tanto tempo, por causa de uma falha, nós o apedrejamos, expulsamos, não damos mais crédito, perdeu a credibilidade por causa de uma falha. Davi fez algo terrível, arcou com as consequências, mas Deus vai dizer que foi um homem segundo o seu coração, que aqueles que se arrependem e deixam, alcançam a misericórdia de Deus. E quem é eu, quem é você para julgar, para apontar? Vamos refletir sobre isso neste vídeo, trazendo o nosso resumo sobre essa nossa 11ª lição, que tem como título Sendo Cautelosos em Nossas Opiniões. Nós estamos falando dos valores do Reino de Deus, pontuado, falado, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, registrado ali no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. O nosso texto desta lição está em Mateus, no capítulo 7, do versículo do 1 ao 6, quando Jesus diz: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, os hão de medir vós também. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está em teu olho? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócritas, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, os despedacem.
Senhor Jesus Cristo nos ensinando a respeito de olharmos para dentro de nós antes de apontarmos as falhas dos nossos irmãos. O nosso texto áureo está escrito ali no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E a nossa verdade prática, olha que coisa interessante. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, porque somos imperfeitos, somos falhos. Vamos refletir mais sobre isto? Como estamos agindo com os nossos irmãos no nosso dia a dia? Vamos fazer algumas perguntas para nós refletirmos como nós encaramos as falhas do outro. Como estamos agindo quando o nosso irmão passa por um momento delicado? Como agimos? Compete a nós, seres humanos imperfeitos, falhos, nos colocarmos em uma posição de julgamento? Compete a nós isto? O que temos feito diariamente? Será que temos feito uma autoavaliação da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa maneira de agir com os nossos irmãos? Estamos sempre apontando as falhas do outro e não estamos olhando para dentro de nós? Jesus nos ensina muita coisa nessa passagem registrada ali no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículo do 1 ao 6, sobre a questão de não julgarmos, para não sermos julgados também na mesma medida. Então a nossa lição vem tratar sobre isto, ok? Jesus ensinou a respeito do julgamento ao próximo, nessa passagem aqui no Sermão do Monte, quando ele diz: não julgueis e não sereis julgados. Lucas, está lá em Lucas capítulo 6, versículo 37. O crente que tem o Espírito de Deus na sua vida, o fruto do Espírito, na verdade, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que começa com o amor, amar. O maior dos mandamentos, Jesus vai dizer que é amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Então precisamos refletir antes de apontar a falha do outro. Porque quando devemos amar o próximo como a nós mesmos, é nos colocar no lugar do outro. Será que gostaríamos que aqueles, se estivéssemos no lugar deste, que caiu, que falhou, gostaríamos de ser apontado, de ser julgado, de ser apedrejado? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo é se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, pedir a Deus misericórdia pela falha do outro, que esse alcance a graça de Deus que está estendida a todos e se arrependa. E nós estamos aqui para ajudar, não para apontar. Porque quando Deus olha para nós através de Cristo, Ele nos vê santos, puros, purificados, justificados em Cristo Jesus. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, a graça imerecida que nós não merecíamos, o que seríamos de nós? Então, Deus nos amou, como está lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus nos amou com um amor tão profundo que seu Filho morreu para perdoar os nossos pecados, para nos dar acesso diretamente, novamente a Deus. Então, por que vamos julgar? Precisamos ter cautela
quando falamos em julgamento. E essa passagem em Mateus, em Lucas, em Marcos, os evangelhos vêm nos ensinar, os ensinamentos de Jesus vêm nos ensinar que precisamos ter cautela. Mas também temos que aceitar tudo, temos que aceitar tudo como normal. Não é isso que Jesus está nos dizendo aqui. Vamos adiante? Então, quando temos o Espírito Santo de Deus, nós agimos com sabedoria, com retidão, não apontando a falha, não acusando, mas procurando maneiras de levar o nosso irmão a agir corretamente, a tratarmos com amor, com cuidado, com zelo, com ética, porque todos nós somos suscetíveis às falhas, né? Todos nós somos suscetíveis às falhas. Nosso primeiro tópico pontua: não devemos julgar o outro. Precisamos entender que a igreja é o corpo de Cristo, formada por santos justificados em Cristo Jesus, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. São temperamentos, são comportamentos diferentes. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas em nosso meio. Cabeças, ideias, pensamentos, temperamentos diferentes, né? Então precisamos nos atentar a isso. Jesus não espera que o crente seja perfeito, porque não somos perfeitos. Jesus sabe que somos falhos. Nós somos perfeitos quando Deus olha para nós em Cristo, que Ele nos vê santos, puros, em Cristo Jesus. Mas Deus conhece a nossa imperfeição. Nós temos o DNA do pecado em nossa natureza. Todos os dias a nossa carne tende a nos levar a pecar. Todos os dias. O salmista vai dizer que em pecado foi concebido. Então nós temos essa natureza e Deus conhece, né? Então Jesus não espera do crente perfeição, mas Ele exige que os seus súditos, os seus filhos, os filhos do seu reino sejam éticos e misericordiosos, né? Nós precisamos agir com misericórdias. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 36. A maneira do crente agir tem que ser segundo os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Segundo os ensinamentos do nosso Senhor, né? Então não julguemos para não sermos julgados. Mas será que ninguém deve ser julgado? Ou será que o crente não pode emitir nenhum tipo de parecer, opinião sobre uma falha, um irmão que está agindo erradamente? Será? Não é isso que Jesus quer dizer. Não é isso que o Senhor quer dizer, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem ou agem erroneamente, né? Ele vai pontuar aqui em Mateus 7, 6, que ele pontua como cães e porcos. Pessoas que insistem no erro, não quer a correção, não quer a instrução. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo vai pontuar aqui: toda a escritura é divinamente inspirada. Ok. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redaguir ou para repreender, corrigir e instruir em justiça. O que é isto? Toda a escritura é inspirada e proveitosa para
nos ensinar o caminho a andar, nos repreender, ou seja, nos repreender se estamos trilhando um caminho errado, agindo erroneamente, nos mostrar que estamos errados, nos ensinar, mostrar o caminho certo e nos instruir em justiça. Ou seja, repreender se estou trilhando um caminho errado. O irmão vai me instruir, dizer, não é este o caminho que se deve agir, não é assim que se deve proceder. A palavra de Deus ensina assim, instruir. A palavra de Deus vai ensinar a agir assim. Então a palavra de Deus nos diz isto. Toda a Escritura é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos levar, nos corrigir e nos ensinar a andar em justiça e em retidão, segundo os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus vem dizer não julgueis para que não sejais julgados, não é que devemos aceitar qualquer coisa ou agir erroneamente dos irmãos. Nós aprendemos com a palavra de Deus esses detalhezinhos, né? Que a gente precisa estarmos atentos. Ele, o Senhor Jesus Cristo, mesmo julgou os procedimentos dos fariseus e dos escribas, né? Jesus chamou de hipócritas. E Paulo vai fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas que estavam agindo erroneamente e não queria a correção. Então, Jesus, vendo o comportamento daqueles fariseus, dos escribas, Jesus chama de hipócritas, raça de víboras. João Batista chamava de víboras. Por quê? Porque exteriormente eles mostravam que estavam agindo correto, mas o seu coração estava totalmente longe daquilo. Jesus estava trazendo um julgamento sobre eles, né? Então, Jesus conhecia a natureza deles. Obviamente que não somos Cristo, mas os ensinamentos de Cristo estão aqui para nos ensinar a agirmos, né? A agirmos com moral, com retidão, com justiça, com misericórdia, mas pautado na palavra de Deus. O julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente que não somos Jesus. Jesus conhecia a natureza daqueles fariseus, daqueles escribas, né? Quando Jesus disse não julgueis, ele está usando um verbo grego, karinô, que quer dizer decidir, escolher, aprovar, estimar, preferir. Ele queria nos ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Por isso precisamos ter cuidado, né? Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer e andar com pecadores, quando na verdade Jesus estava chamando os pecadores ao arrependimento. Então, a palavra de Deus vem nos ensinar que não devemos julgar para não sermos julgados. Ou seja, primeiro precisamos olhar para dentro de nós, porque às vezes nós apontamos o erro de um irmão e estamos agindo de outra maneira, mas que estamos errados também. Para Deus não existe pecadão nem pecadinho. Tudo é igual. A balança de Deus é igual para todos. A balança de Deus é igual para todos. Então apontamos alguém por uma falha de um irmão e estamos falhando de outra maneira. E nos achamos no direito de apontar alguém, o erro de alguém. Mas não devemos aceitar todas as coisas, como nos ensina a palavra de Deus. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, né? Pessoas que emitem juízos impensados, infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros.
Olha a advertência. Davi, quando cometeu o adultério ali com Batseba, Davi cometeu um adultério e um homicídio. Cometeu um adultério e um homicídio, imagine. Passado alguns anos, Deus enviou ali o profeta Natã, está ali registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versículo do 1 a 7. E Deus levou o profeta Natã e mandou que o profeta contasse uma história. E a história diz que existia 2 homens na terra. Um tinha várias ovelhas, vários animais, tal, e o outro só tinha uma única ovelhinha. Certa feita, alguém vem visitar aquele homem rico e ele cede matar um dos seus animais para fazer ali o banquete e tal. Pegou aquela ovelhinha daquele homem que só tinha aquela única e matou. Quando Davi ouviu isso, se indignou, ficou furioso e disse: esse homem que fez isso merece a morte, porque ele tomou a única ovelha daquele que tinha para fazer a sua festa. Ele merece a morte, ele tem que devolver 4 vezes mais, quadruplicado, enfim. Um homem desse merece morrer por ter feito tal coisa. Aí o profeta Natã diz: esse homem é tu, ó rei. Tu, que Deus te encheu de riquezas, te encheu de bens, te encheu de mulheres, de poder, e tu vai e toma a mulher de um homem casado, adultera com ela e ainda trama a morte deste homem. Este homem é tu. Ou seja, a justiça de Deus chegou para Davi. Davi tinha esquecido do seu erro e quando viu a história de alguém que tinha errado, apontou logo o erro do outro. Olhou para o erro do outro e não olhou para o seu erro. Achou que o seu erro não significava nada, estava encoberto, ninguém sabia. Só que ninguém esconde de Deus. Sempre gosto de lembrar de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ninguém zomba de Deus, ninguém escarnece de Deus. Tudo que planta, se colhe. E Deus visitou Davi. A justiça de Deus veio sobre Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. Alguém vai, comete um assassinato, tira a vida de outra pessoa, foge, se esquece, vai viver em outro lugar, tal. Lá neste lugar que ele está, ele tem um encontro com Cristo. Ele aceita Jesus como seu Salvador, pede perdão pelos seus muitos pecados. Jesus o perdoa, mas Deus é justo. Esta vida que ele tirou não vai voltar mais. Esse que tirou a vida é o foragido da justiça. E as leis existem para serem cumpridas. Ele tirou a vida de alguém, este não vai voltar mais. Ele precisa ir à justiça para pagar pelo seu crime. Ou seja, ser julgado. Isto é a justiça de Deus. Deus perdoou, mas terá que pagar as consequências pelos atos. As consequências do pecado de Davi foram terríveis. Mas Deus vai dizer: um homem segundo o meu coração, porque se arrependeu do mal que tinha feito, arcou com as consequências do seu erro, porque Deus é justo. Então, temos que aprender com a palavra de Deus, né? Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerar horrível, mas ele não parou para pensar, não tirou a trave do seu olho, foi logo julgando a atitude do outro, né? Então, às vezes, de modo errôneo,
procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que a que outra pessoa está cometendo. Antes de julgar, meus irmãos, antes de apontar, vamos olhar para nós, porque às vezes o nosso pecado não é igual ao do irmão, igual ao do outro. Às vezes achamos que é um pecadinho, mas para Deus são todos iguais. Vamos ter misericórdia, aconselhar sim, mas com misericórdia, mostrar o caminho certo, com amor, porque a graça de Deus está estendida a todos, né? E Deus é quem irá nos julgar. Deus é quem irá julgar cada um segundo os seus atos. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica, aqueles que possuem espírito mórbido, doentio da crítica, irão incorrer em graves consequências. Olha, para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus vai alertar: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Lembra do episódio da moça que foi pego no ato de adultério? E todos estavam ali com as pedras para apedrejá-lo, julgando a moça que tinha sido pego no ato. Mas todos estavam cheios de pecado. Aquela moça mereceria ser apedrejada, porque havia pecado adulterado. Quando Jesus disse: quem de vocês aí não tem nenhum pecado? Não tem pecado? Pode apedrejá-lo, pode atirar. Se vocês se acham justificados, pode apedrejá-lo. Jesus levou eles a refletir, olhar para dentro de si e ver a podridão que existia dentro deles. Tão miseráveis quanto a moça. Tão precisando das misericórdias de Deus quanto a moça. Então, todos iguais. Ainda que para a sociedade o pecado da moça tenha sido gravíssimo, mas diante de Deus são todos pecadores. Todos necessitam das misericórdias do Senhor. Então, antes de julgar, antes de apontar, vamos olhar para dentro de nós e pedir a Deus que tenha misericórdia deste que caiu, deste que falhou. Porque um dia que Deus tenha misericórdia, pode ser um de nós. E como vamos reagir quando se coloca na posição do outro? Ou chega a um estágio que venha se envolver no mesmo delito que o outro se envolveu? Aquilo que tu aponta, tu pode ser apontado também. Então vamos refletir e ter cuidado com isto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. Está lá em Lucas 18:9. Foram duramente repreendidos por Jesus por causa das suas ações julgadoras. Precisamos seguir as recomendações do apóstolo Paulo. Examine, pois, o homem a si mesmo. Nos examinemos, olhemos para dentro de nós. Somos tão falhos quanto o outro. São as misericórdias de Deus que estão sobre nós, que nos sustentam. Mas todos os dias necessitamos pedir perdão a Deus porque pecamos. Estamos sujeitos ao pecado. Estamos sujeitos às tentações. Todos os dias estamos sujeitos às tentações. O adversário, Satanás, tentou o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus passou 40 dias ali no deserto, Satanás chegou, que Jesus estava com fome. Satanás chegou oferecendo pedras para Jesus transformar em pão. Satanás
levou Jesus ao pináculo ali do templo e disse: joga-te daqui. Satanás levou Jesus a um alto monte e ofereceu riquezas, poder, honras, glórias para Jesus prostrar-se diante dele. Imagine, o Filho de Deus. Satanás teve a audácia de tentá-lo. Nós somos tentados todos os dias. São as misericórdias de Deus que estão sobre nós, que nos mantém de pé. Então olhemos para dentro de nós antes de apontarmos a falha do outro. Que Deus tenha misericórdia das nossas almas, das nossas vidas. Mas o que fazer para não julgarmos precipitadamente o outro? O que fazermos? É preciso termos consciência de que temos falhas, somos imperfeitos, embora não tenhamos o prazer em estar errando, porque temos o Espírito de Deus habitando em nós, né? Precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor com que um dia Jesus teve para conosco, que deu a sua vida por nós. O amor não faz mal ao próximo. Olhar com olhar de misericórdia, de zelo, de cuidado, para que aquele venha se sentir amado, não se sentir desprezado, chutado para fora, quando muitas vezes acontece em nosso meio, né? Não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido com que Jesus nos recebeu. Ao invés de julgar, que venhamos orar para que aqueles que pecaram, orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é misericordioso com todos nós. Então, olhemos com olhar de misericórdia, orando, intercedendo, para que aquele que caiu venha se arrepender. Mas não devemos apontá-lo, não. Nós somos falhos. Nós somos falhos. É a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. É a misericórdia de Deus que nos mantém de pé. Precisamos ter cuidado, né? E para finalizar, nosso terceiro tópico: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Romanos 11, 22. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Cristo Jesus, a graça imerecida. A bondade de Deus é revelada em Cristo. Já no que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Romanos 3, 23 vai dizer que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Se alguém insiste no erro, sabe que está errado, insiste no erro, a justiça de Deus chegará também, né? Porque Deus é justo. Como Deus nos julga? É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, Deus age com retidão e justiça. O que é isto? O crente deve ser consciente de que Deus é justo. Estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa, mas quando elas são quebradas, há consequência e sanções. Deus disse ao povo de Israel: segue meus mandamentos, minhas leis, meus estatutos. As bênçãos virão sobre vocês. Está lá em Deuteronômio 28. As bênçãos virão sobre vocês se vocês seguirem meus mandamentos, minhas leis, meus estatutos. A maneira de viver, de lidar, agir retamente, honestamente, moralmente.
Mas se vocês quebrarem, seguirem outros caminhos, agirem erroneamente, o juízo, a justiça vai vir sobre vocês. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. E o povo foi e continuou errando. A justiça de Deus chegou. Porque Deus avisa e nos avisa. Mas quando damos as costas, não queremos ouvir, queremos seguir nossos próprios conselhos, temos que prestar contas ao autor da vida. Existe um controle. Existe um Deus soberano que tem um controle de todas as coisas. Né? Então, mais cedo ou mais tarde, temos que prestar contas. Aquele que irá julgar a todos. Né? Aquele que irá julgar a todos. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois Ele conhece o mais profundo dos nossos corações. Davi era um homem segundo o coração de Deus, está lá em Atos 13, 22. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, matando o marido da moça, ele experimentou a justiça divina, embora Deus o amasse. Mas Deus é justo. Davi teve que arcar com as consequências. Deus é um pai amoroso, mas também é justo. E não tem por inocente o pecador, aquele que insiste no erro. Né? Então, ao culpado Deus não tem por inocente. Está lá em Êxodo 34, 7. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcança aqueles que confessam e deixam os seus pecados. Este alcança a misericórdia. Então devemos seguir as recomendações do Senhor Jesus Cristo, quando ele ensina lá no Sermão do Monte, né? Não devemos tomar posição de juiz contra ninguém, muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação, porque todos nós somos falhos. E façamos essa reflexão interior todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, para não condenarmos, não apontarmos, não entristecermos, não levarmos os nossos irmãos, o nosso irmão, a morrer espiritualmente quando deveríamos ajudá-lo a se reerguer. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.